Olá, esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Sistemas Operacionais, para uma atividade de estudo de caso de SOs. Essa disciplina é ministrada pelo professor Douglas Veras, da UFRPE, para o curso de licenciatura em computação. A gente vai estar apresentando hoje, nesse vídeo, alguns tópicos referentes, inicialmente sobre a introdução ao gerenciamento de processos dos sistemas operacionais, alguns comparativos entre eles, ao qual nós escolhemos, a demonstração de alguns funcionamentos e comandos que vamos fazer, tanto no terminal, quanto no CMD, quanto no gerenciador de tarefas de cada sistema, os principais e mais relevantes deles. Vamos fazer também algumas vantagens e desvantagens ao final e mostrar algumas referências que foram feitas ao decorrer desse slide, tá? Vamos iniciar aqui com a introdução ao gerenciamento de processo. Como sistema, eu escolhi o Ubuntu, mais específico 16.04.06, e ele trabalha também da mesma forma nessa parte de gerenciamento de processos do que o Windows, na parte do visual com gerenciador de tarefas, sendo que aqui ele utiliza-se do sistema de monitor. Então ele faz um monitoramento do sistema. Tem duas formas de se acessar esse gerenciador: pelo terminal com o comando gnome system monitor, ou também se você for procurar na barra de pesquisa do Ubuntu Dash por System Monitor. E ele também traz os processos, quais os recursos, também você pode visualizar os status que está sendo realizado e qual o tempo de execução de cada sistema, de cada processo. Como segundo tópico, a gente vai realizar agora os comparativos entre cada um desses dois sistemas com alguns subtópicos que foram feitos. E para o Ubuntu, a gente utiliza-se do terminal e utiliza-se do comando ps-z, que ele vai trazer algumas informações sobre os processos que estão sendo executados no momento, e entre elas está o PID, como foi falado anteriormente, referente a cada processo. Referente também a essa modelagem ao qual o Ubuntu utiliza-se, os passos são os mesmos, porém, como falado anteriormente, a gente utiliza-se do System Monitor, que é o gerenciador de tarefas do Ubuntu. Através dele, a gente pode acessar através do terminal com o nome GNOME, com o comando gnome system monitor, ou então indo na barra de pesquisa e digitando System Monitor. E com isso ele vai trazer os processos que estão sendo executados no momento. Para o Ubuntu, os processos a qual ele utiliza-se dos estados são os novos, os prontos, o execução, espere e encerrado. E diferente, quando a gente habilitar o System Monitor, é preciso fazer a habilitação do status, porque essa opção vem como desmarcada. Então, facilmente a gente consegue habilitar o status e ver em qual estado tal processo se encontra. Isso, para o Ubuntu ele utiliza do POSIX. Aqui eu criei um novo thread com pt-thread_create e também concluí a chamada do thread com pt-thread_exit. Para o Ubuntu, a gente consegue fazer a verificação através do PS3, que ele verifica a estrutura e hierarquia de cada processo. Para fazer a verificação dele é muito simples, basta abrir o terminal, executar o comando do PS3 e ele vai permitir uma lista de hierarquias de cada processo em formato de árvore. E para o Ubuntu, o pipe, como exemplo, eu coloquei um encadeamento de processo que pode ser ativado pelo usuário através do comando barra. Isso faz com que um processo só seja executado depois que tal comando foi sinalizado. Para o Ubuntu, eu também trouxe a exclusão mútua de semáforo. Ele vai fazer com que ocorra um mecanismo básico de sincronização e funciona como um contador simples, que aumenta a alocação dos recursos e diminui a desalocação. Dentro da linguagem C, os parâmetros de funções do semáforo eles já são definidos dentro de um arquivo de cabeçalho, que é o semáforo.h. E para a inicialização do chamado, eu utilizei o comando sem_init, e ele faz com que o semáforo se inicie. Para o Ubuntu, na prioridade de um processo,
ele verifica do menor para o maior também, sendo que o menos 20 é o mais prioridade e o 20 é de menor impacto. E para fazer a alteração de prioridade de cada um, utiliza-se o comando reinicio. Quanto menor o número, maior a sua prioridade, como eu havia falado. Então a gente utiliza esse comando reinicio, a prioridade que ele vai ser menos 20 a 20 e o PID do processo. Para o Ubuntu se destaca com duas prioridades, a estática e a dinâmica. A estática ela é definida pelo usuário para processos que necessitam de tempo real. Os valores vão variar de 1 até 99 e na dinâmica a prioridade dos processos convencionais é sempre inferior aos processos com prioridade estática. Para o Ubuntu, o tratamento a gente pode utilizar-se do processo de kill, onde ele faz com que o processo que foi selecionado e esteja causando deadblock, a gente mata esse processo e ele para de ser executado. Também é possível se utilizar do comando kill-9, onde ele força a parada de tal processo. Para o terceiro ponto, nós estaremos utilizando agora como demonstração e funcionamento de alguns comandos principais e relevantes. Dentro do Ubuntu, nós estaremos usando as funções vistas anteriormente. Para isso, nós estaremos vindo em barra de pesquisa, indo até o terminal. Primeiramente, vamos listar os programas que estão em execução. Para isso, eu vou colocar um ps-e. Ele me traz todos os comandos, os programas que estão abertos. Vou estar subindo aqui. Como primeiro ponto, a gente vê o PID dele. E eu vou também fazer uma execução de parada de processo. Vou estar abrindo aqui, como exemplo, o navegador do Firefox. Ok, o navegador está aberto. Eu vou pesquisar por esse browser agora. Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso colocar novamente o ps-e e procurar por Firefox aqui no campo, ou eu posso apenas buscar ele com ps-ef barra, fazer o grep, que eu quero apenas ele, e digitar Firefox. E aí eu consigo ver o PID dele aqui em cima. Então, para fazer a finalização, eu posso dar um kill e puxar o PID dele, que no caso aqui está 24299. E pronto, o processo que tinha sido aberto anteriormente foi fechado. Visto algumas demonstrações de funcionalidades de comandos para processos dentro do CMD e também do terminal, nós estaremos vendo agora algumas considerações finais para cada sistema operacional. Para o Ubuntu, nós também trouxemos 3 vantagens e 3 desvantagens. A primeira vantagem é a instalação prática e rápida. A segunda é a facilidade do uso para personalização e também na parte do sistema de forma de agradar o usuário a qual utiliza-se. Também tem uma vantagem de ser de código aberto, então ele é grátis, ele é livre, a pessoa pode fazer modificação diretamente no código e personalizar da forma que você desejar. As principais desvantagens, e são os pontos que fazem com que o usuário se afaste do Linux, do Ubuntu. Para as desvantagens, nós temos a incompatibilidade com o software. Várias empresas deixam de disponibilizar o software para o Ubuntu, da mesma forma que jogos também não utilizam-se de tal recurso de sistemas, e a aplicação não tão estáveis e atualizações e correções não tão rápidas quanto ao do Windows. Isso ocorre muito por causa da escassez de usuários que utilizam-se do Ubuntu. Diversos usuários vêm a migrar para o Windows
e deixam o Ubuntu de lado. Isso faz com que atualizações e correções demorem mais a serem executadas dentro do sistema operacional. Aqui nós trouxemos algumas referências que foram realizadas dentro e feitas dentro desse slide. A gente vai deixar à disposição. E é isso. A gente agradece a você ter nos acompanhado até o final e obrigado.